Buenas, meus amigos! Hoje estou aqui para ajudar a vocês com os 3 motivos que você não consegue juntar as duas mãos no acordeon. Então vou estar passando exemplos, passando exercícios para que vocês possam desenvolver essa técnica de junção. Então venham comigo nesse vídeo e vamos desvendar os mistérios da junção das duas mãos no acordeon. Vamos lá então. Como primeiro passo, algumas pessoas têm dificuldade na noção dos tempos. Cada ritmo, cada música tem os seus tempos diferentes. Então agora nós vamos abordar alguns exemplos para que vocês possam ficar inteirados de como é diferente de um para o outro. Então normalmente quando eu começo os estudos, sempre começo com o ritmo da valsa, que é um ritmo binário, usando 2 baixos do acordeon. Então vamos lá para o primeiro exercício. Com os 2 dedos, dedo 3 e dedo 4, no baixo do dó, o ritmo da valsa, então fica um toque no fundamental e 2 toques logo no detrás dele, que fecha o acorde de dó. Então esse é os 2 baixos que são usados na valsa. Vamos fazer um exercício então do tempo. 1, 2, 1 e 2. Que somando esses 2 botões então fecham 3 toques. Vamos praticar então. Esse então é o ritmo da valsa. E para você que está começando agora para juntar a mão direita com a mão esquerda, vamos encontrar então o dó aqui na parte central do teclado do acordeon. Você que já tem alguma noção, sabe encontrar o primeiro dó aqui e logo depois na segunda oitava já tem o dó de novo. Então vamos lá. Formando a tríade do acorde de dó, os dedos 1, 2 e 4, temos então o acorde do dó formado no teclado e na baixaria. Primeiro exercício então, para tentarmos juntar um lado com o outro, é a parte da divisão dos tempos. Vai ter uma pausa e vai ter o tempo que vai ser tocado os 2 lados juntos. Então vamos lá. Quando toca o baixo fundamental do dó, aquele que é tocado uma vez só, fica em tempo de pausa a mão direita do teclado. E quando tocamos os 2 baixos, fazendo esse movimento, é tocado o acorde aqui na mão direita do teclado também. Dessa forma, então, fica o tempo da pausa e o tempo da junção. Então, começando lento, assim para poder entender qual é a divisão do tempo dos 2 lados. Depois, com o tempo, cada música, cada ritmo de valsa, pode ser que altere um pouquinho a velocidade, conforme foi gravado. Então, existem valsas mais lentas e valsas um pouquinho mais ligeiras. Depois que você desenvolver essa técnica da junção aqui, pode até acelerar um pouquinho para ver como é que fica, que a música até torna ela mais próxima da gravação original, porque normalmente são gravadas um pouquinho mais rápidos do que a gente está exercitando aqui, ó. Um exemplo. Então, repetindo esse exercício contínuo, você vai adquirindo a audição para distinguir qual tempo é em cada tempo e pausa. Então, o ritmo da valsa é um ritmo binário. Valsa e rancheira são ritmos binários, que a gente vai estudar ao longo do tempo. E não tem muita diferença no jeito do dedilhado, e sim nos tempos. O tempo é o que vai mudar tudo.
Por exemplo, uma rancheira ela sempre vai ser mais ligeira do que a valsa. Esse é o ritmo da rancheira então. Mesmo dedilhado, mesmos dedos e mesmos botões e teclas usados, porém o tempo diferente. Reparem que a mão direita quase não escuta aquele tempo que é em pausa, porque você está juntando já numa velocidade um pouquinho maior. Então vai ficar dessa forma: a valsa, e a rancheira. Claro, depende muito também da gravação que você for escutar. Bom, então a princípio a valsa seria isso, sempre fazendo modulações entre tons. Por exemplo, você pode fazer o treino no dó e trocar então para o sol, que é logo para cima aqui do dó nos baixos. Sempre os dois dedos sobem em movimentos iguais na diagonal, os dois sobem juntinhos para cima. E o acorde do sol, então, você vai encontrar partindo do primeiro dó aqui em cima, dó, ré, mi, fá, sol. Então, a tríade é montada da mesma forma. Dedos 1, 2 e 4. Então, vamos trabalhar um exercício agora entre o acorde do dó e o acorde do sol. Pode-se fazer, por exemplo, assim, compassos. Compassos podemos organizar desta forma. Abrindo, vamos fazer 2 compassos. E fechando o fole, mais 2 compassos. E depois desses 4 compassos no dó, já pode mudar para o acorde do sol. Dessa forma a gente já monta a sequência de uma melodia que é usada nas músicas então. Vou fazer aqui um exemplo no dó e subindo então para o acorde do sol. Vamos abrir 2 compassos e fechar 2 compassos. Fechou. Agora abriu. Já mudou para o sol. Fecha. Volta para o dó. Sol. Então dessa forma começamos a montar uma sequência então entre acordes que então resulta na montagem das músicas. Esses tempos que eu dei exemplo aqui de 2 compassos abrindo e 2 compassos fechando, pode alternar, todas as músicas são diferentes uma da outra, então vai muito da música. Esse seria mais um exercício então para você conseguir juntar os dois lados na valsa. E também na rancheira, como eu falei anteriormente, que são as mesmas divisões, porém só muda a velocidade de cada uma. Então vamos passando para o próximo ritmo agora, então, que é o segundo ritmo que eu sempre trabalho com os meus alunos, que é o ritmo do shot, que já é um compasso quaternário, então, usando 3 botões da baixaria. Então, aqueles 2 que a gente usava na valsa, vai usar mais um aqui para frente no ritmo do shot. Ou você pode usar tanto como triângulo por cima, depende da forma que você se adaptar melhor, ou com o contrabaixo na frente. Eu particularmente uso os 3 aqui com o contrabaixo, e quando faço a modulação para o segundo acorde, eu acabo usando o acorde de sétima maior. Então, ao invés de você subir igual, quando sobe o acorde, acaba usando uma sétima maior. Tem vários exemplos de como pode se tocar a baixaria. Então vamos lá, o ritmo do shot, como falei, é um compasso quaternário. Vamos usar os mesmos acordes que já pegamos então na valsa anteriormente. Pode ser o dó mesmo, e o dó e o sol. Então aqui,
usando 3 baixos, então ele vai começar sempre no baixo do meio. Costumo denominá-los como baixo do meio. O baixo de trás seria o mesmo que usamos na valsa, e o baixo da frente é o contrabaixo. Então a sequência sempre vem meio, trás, frente, volta no de trás e vai no meio, assim começando de novo o compasso. Dessa forma. Então, uma dica aqui na hora da junção, para você educar o seu ouvido para juntar o shot, é sempre que bater no baixo de trás, batemos o acorde no teclado junto. Então, dessa forma, temos 2 pausas nos outros botões e somente, então, no baixo de trás do Dó ou do Sol, qualquer nota que for tocar, que vamos bater o acorde no teclado. Dessa forma. Então, meio, trás, frente, trás, meio, trás, frente, trás, meio, trás, frente, trás, meio. Muito bem. E quando for fazer a troca para o próximo acorde, funciona dessa forma. Sempre por último o baixo de trás, porque o dedo, esse que vai fazer a troca para o baixo de cima, ele precisa estar livre. Então, partindo do baixo de trás com o dedo 3, o dedo 4 está livre para subir para pegar o próximo acorde. Então, vai funcionar dessa forma. Meio, trás, frente, trás e sobe no meio. E aqui a parte do teclado, então, é a mesma coisa. Sempre no baixo de trás é que vai fazer a junção. Voltando para o Dó. Então, como por exemplo eu tinha dito antes, fazer aqueles 2 compassos abrindo e os 2 compassos fechando. Pode ser usado em todos os ritmos, até pegar então o jeito de entender a divisão dos tempos. Então, basicamente, a valsa e o shot tem essa diferença de ter um baixo a mais aqui na divisão dos tempos. E agora, todos os ritmos que a gente vai ver usam 3 baixos. Por exemplo, a vaneira e o vaneirão, que vem em sequência do shot, usam também os 3 baixos. Porém, a divisão dos tempos da vaneira, ela é diferente já do shot. Shot são tempos iguais, sempre a mesma cadência em cada baixo. Observe. Já a vaneira, então, é dessa forma, ó. Vou dar um exemplo aqui tocando só a baixaria. Reparem a cadência do tempo. Sempre o mesmo dedilhado. Então o que vai mudar é a divisão dos tempos entre uma nota e outra. Então, para você distinguir um do outro, basta ouvir então essa diferença. E, consequentemente, vai ser a mesma forma. Existem 2 bases de vaneira que dá para fazer logo de início. Existem vários outros exemplos também que são mais aperfeiçoados, né? Mas como para começar a entender então a divisão, tem dessa forma de tocar junto com o baixo de trás, que nem os outros que a gente tinha visto anteriormente, e tem outra que fica o baixo no contratempo do teclado, sempre fica um no contratempo do outro. Então sempre existe o tempo e o contratempo da música.
para você conseguir distinguir, então eu vou fazer um exemplo aqui agora de uma base de vaneira. Então nessa base, um baixo vai ser junto com o teclado e o outro vai ser no contra, fazendo dessa forma aqui que eu acabei de mostrar. Vou fazer a troca entre os dois acordes para vocês observarem. Reparem então que ó, no contra, um contra o outro. E a última batida do compasso então vão se encontrar os dois lados, formando então essa base de vaneira. O vaneirão, então, como por exemplo, diferente da vaneira, ele vai ser um pouco mais ligeiro. Costuma-se usar a base do vaneirão para músicas soladas, então que, como pelo fato, na hora do canto, uma música muito ligeira fica ruim do vocalista cantar, elas são particularmente usadas então em solos de acordeon. Vou dar um exemplo agora de um vaneirão, para vocês verem como é pouca diferença, porém é o tempo que manda. A divisão acaba sendo a mesma, a base. Então, um contra o outro e no último toque elas se encontram. É aqui, ó. Então toca o baixo fundamental, toca o acorde, novamente o de trás, aí baixo da frente, e quando volta no baixo de trás se encontram os dois lados. Então dessa forma temos a divisão então da vaneira e do vaneirão. Então, como disse, a partir da valsa e da rancheira, todos os ritmos que vamos ver a partir de agora usam 3 baixos. Então, passando adiante, vamos ver agora a divisão dos tempos do chamamé. Chamamé, então, é usado 3 baixos também, porém, no chamamé vamos ter uma batida a mais no baixo de trás. Então, meio, trás. Nos últimos 2 compassos vão se repetir o baixo de trás e logo em seguida vai vir uma pausa. Então, vai parar de fazer o ritmo. Por exemplo, assim, ó. E a divisão, então, essa sim. Todas as vezes que são tocado o baixo de trás, é tocado a tríade então do acorde no teclado. Por exemplo, vou fazer bem devagarinho para você ver. Pausa. Então dessa forma, agora um pouquinho mais ligeiro. Meio, trás, frente, trás, trás, pausa. Meio, trás, frente, trás, trás, pausa. E nessa pausa, então, é que vai vir o acorde seguinte. Dessa forma, então, vamos modular do Dó para o Sol, depois de fazer, então, a pausa. Vamos fazer 2 compassos abrindo e 2 compassos fechando. Mudou. Voltando então para o Dó. Então sempre vai funcionar qualquer tonalidade que
formos trabalhar, vai funcionar dessa forma. Músicas, então, que são, como a gente costuma chamar, retas, sem nenhuma quebrada de tempo, porque dependendo muito da música, pode ter algum arranjo diferente, alguma nota que venha a surgir, que seja fora do campo harmônico, que possa mudar, então, alguma sequência, mas se não, a base sempre vai ser essa. Então, essa é a base do chamamé. Vou dar mais um exemplo aqui agora, para vocês verem novamente, então, para praticar. Muito bem. Então, o próximo ritmo é um ritmo característico, o ritmo do bugio. Vou dar uma dica para vocês então, a junção do ritmo do bugio. Ele é muito parecido com a vaneira, porém, como disse também, dependendo da música que foi gravada, pode aparecer coisas diferentes. Como característico do bugio, o jogo de fole. Então isso pode influenciar na hora da junção dos tempos. Dependendo da música, ele pode vir no tempo ou no contra. Vou dar um exemplo aqui do bugio, então. Vou dar um exemplo com o jogo de fole, então, para vocês verem. Então, sempre lembrando a dinâmica do fole no ritmo do bugio, e ele é trabalhado da mesma forma da vaneira, então. São os 3 baixos, porém, o que vai ser diferente, então, é esse movimento. Junto com o baixo, então, agora. Então, o bugio, ó, no baixo de trás e no baixo da frente é feito esse movimento. Fechando, abrindo o fole no primeiro movimento e no outro movimento só abrindo. Fica o tempo forte quando abre. Então, dessa forma é feita a divisão do bugio. Então, começando sempre o compasso pelo baixo do meio, então aqui está um exemplo entre o acorde do Dó e o acorde do Sol. Então, dessa forma, observem que é tocado então primeiro o baixo do Dó, o baixo fundamental, e logo em seguida o de trás e o da frente vem trabalhando no jogo de fole. E também pode ter esse caso aqui, ó, de voltar no baixo de trás no tempo de pausa do teclado. Depende muito da gravação também. Pode ter o tempo da pausa do bugio mais marcado, que seria bem característico, né? Ou então aquele que tem o baixo a mais. Muito bem. Então sempre a forma na hora das trocas é a mesma. Depois da pausa ou depois do baixo de trás é que vem o acorde novo, então. Então agora abordando mais um ritmo, o ritmo da milonga. Então, dessa forma. Vamos trabalhar aqui com uma nota menor, aqui para vocês terem uma noção. Normalmente as milongas, se não são já em menores, tem uma passagem por nota menor. Então, para facilitar um pouquinho, vou pegar um acorde menor aqui. Então vamos pegar o Mi menor aqui. Então dessa forma, o ritmo da milonga ele vai ser um pouquinho diferente na formação aqui dos baixos. Vou tocar só os baixos para você ver.
esse é um ritmo, então, bem marcado. Na milonga existem também variações nas milongas. Pode ser que ela seja um pouco mais ligeira, um pouco mais devagarinho, mas sempre tem, então, essa marcação forte. Então funciona da seguinte forma. Bate, então, 2 dedos juntos no acorde menor e o baixo, então, superior. Aqui, ó, por exemplo, no Dó, nós vamos pegar no Mi, no Mi. Então o dedo 3, ele vai vir por cima do dedo 4, pegando o baixo do Si. E o dedo 2, então ele vai pegar o acorde menor. Então tem essa distância entre os acordes. Vai ficar um baixo sobrando no meio e o outro por cima. Esse aqui acaba escondendo, mas ele fica nessa formação aqui, ó. Então é batido o dedo 2 e o dedo 4 junto, e o dedo 3 por cima, então dá no contra dos outros dois, ó. Da mesma forma como os outros, quando juntamos a tríade do teclado, é quando então acabam sendo apertados os 2 botões juntos. Aqui então no acorde do Mi menor. Dessa forma então. Funciona então o tempo forte aqui da marcação quando são apertados os 2 juntos. Sempre começa pelos 2. Muito bem, então os ritmos que acabamos de abordar são os principais estudados na música gaúcha. Pode ser que tenha alguns outros, mas esses são os que eu costumo passar então para os meus alunos. Então, como segundo ponto, agora vamos partir para outra dificuldade que normalmente os iniciantes têm na hora de fazer a junção das 2 mãos. Um bom exercício então é praticar todos esses ritmos que eu passei, fazendo essa junção com a tríade, para você descobrir tempo e contratempo, tempo e pausa, como você preferir chamar. Então vamos ver. Outro ponto então a ser estudado é você, quando for escolher a música para tirar, você estar bem inteirado da música, escutar muito bem ela, ver se ela possui uma parte, se possui 2, 3, se ela é solada, se ela tem parte de canto. Então tudo isso vai influenciar na hora de você que for tirar a música. Dessa forma então, você tem que separar a música em partes. Eu vou dar uns exemplos daqui a pouquinho para vocês verem como funciona essa parte de tirar a música então, descobrindo ela. Você deve conhecer muito bem a música que você está tirando, dividir parte por parte e nunca atropelar uma parte pela outra. Sempre na divisão começar então de parte em parte, vencendo as partes, para que você possa prosseguir sem deixar nada para trás. Eu vou dar um exemplo agora então, vou colocar uma música aqui para nós ouvirmos. Então é o seguinte, valsa. Então vamos analisar essa música aqui, ó. Repare então que essa valsa ela tem parte 1, então a melodia, e já a parte 2 já entra o canto. Por exemplo aqui, ó, o tom dela é Fá maior. Vou colocar aqui para vocês verem.
aqui começa a parte do canto então. Então sempre que for nessa parte para juntar a parte da mão direita com a mão esquerda, vamos separar as partes das músicas então. A parte 1 então é a introdução. Você deve trabalhar ela lentamente, direitinho, passo por passo, antes de prosseguir para a parte do canto. Então aqui, ó, você que está tirando lembranças, por exemplo, vai separando. Fazendo dessa forma, devagarinho, você vai adquirindo, então, a audição certa para distinguir os tempos. Então, no ritmo da valsa, seria isso. A parte do canto, então, eu costumo usar praticamente em todas as músicas a base que foi feita no estudo, na parte da junção. Então, aquela base de valsa, assim, ó, que você usa para o treino, também vem a ser usada na parte do canto. Por exemplo, aqui, ó. Quando as almas perdidas se encontram. Reparem que é a mesma base. Então, é importante o estudo, porque você não vai só usar o estudo para aprender a divisão, você vai usar durante a música também. Observando então a continuação da música agora. Reparem que tem o segundo solo. Então, dessa forma, precisa se escutar toda a música, porque a música ela tem um começo, um meio e um fim. Então, nem todas as vezes são usadas a mesma introdução. O artista pode ter feito algumas outras introduções durante e que são diferentes a junção dos tempos também. Então, você tem que escutar muito bem a música, escuta devagarinho, e vá tentando juntar primeiramente os baixos. Repare então que essa valsa, ela já é uma valsa um pouquinho mais ligeira. Como eu comentei, existem vários arranjos, várias formas de tocar. Então essa é um exemplo de uma valsa que é um pouquinho mais ligeira. Então deve-se observar essa parte na divisão também. Então na valsa basicamente seria isso. Como todos os outros ritmos, eu vou dar um pequeno exemplo aqui para você encontrar então a divisão escutando a própria música original. Então vamos para o próximo aqui. O próximo então é o shot. Deixa eu pegar um shot aqui. Repare então que esse também é um pouquinho mais ligeiro. Então, dependendo do arranjo, sempre vai mudar essa parte. Mas a digitação vai ser sempre a mesma. Então, você deve escutar a música com calma para ver qual é que é o tempo dela. Por exemplo, essa aí, ó. Então, essa é a divisão do shot desse arranjo, dessa música. O shot é figurado. Então, aqui, ó, observando lentamente, sempre lentamente no início. Até para poder decorar a formação das escalas, a digitação correta, para você poder prosseguir. Então, dessa forma você vai conseguir juntar melhor, escutando muito bem a música e separando por partes. Mesma coisa como a valsa, na hora do canto,
Vamos fazer a base dessa forma então. Tom de Ré maior aqui. Então, o shot, a divisão deve ser trabalhada dessa forma. Passando então para a vaneira, o vaneirão, vou dar um exemplo aqui então, de uma vaneira que ela é bem ligeira. Ela é quase um vaneirão, porém ela é cantada. Vou soltar aqui para vocês verem. Vou acompanhar com os baixos agora. Muito bem. Então vocês viram como a velocidade dela é um pouquinho acelerada. Sempre que for treinar, pode treinar ela mais devagarinho até pegar a divisão. Depois, com o tempo, adquirindo então essa noção da divisão, você pode fazer ela na velocidade original. Essa música também existem várias gravações, então que muda também a velocidade. Isso vai conforme o gosto do autor, o seu gosto próprio na hora da execução, mas ela, então, nessa velocidade original, assim, ó. A junção funciona da mesma forma. Então, dividindo a música entre parte da melodia e parte do canto, você isola uma parte da outra e tenta juntar. Uma dica: em todos os ritmos, você pode, por exemplo, manter o ritmo no baixo um pouquinho, de início. Vou dar um exemplo na vaneira, já que a gente está vendo aqui, ó. Depois que você acostuma o ouvido, então, com essa base, você tenta encaixar a parte do teclado com os baixos, ó. Vou pegar uma parte isolada, assim. Passa para outra. Pode ficar um determinado tempo, então, só em alguma parte. Isso vai facilitando também para gravar na memória qual que é a divisão de um para o outro. Aqui agora eu vou fazer no tempo certo, ó. Então você fez a primeira parte e fez a segunda. Pode fazer ela mais espichada um pouquinho logo de início, então, mas depois, já voltando nos tempos originais, você pode fazer dessa forma. Ou começando com o baixo junto, ou o baixo antes. Funciona então dessa forma para todos os ritmos. Você pode começar, por exemplo, a valsa, lá também pode começar. Vamos voltar lá para o início. Faz um tempinho até decorar o tempo. Beleza, fiz a primeira troca, subir para o baixo do Dó. Então, dessa forma, você vai adquirindo experiência no ouvido também, entendendo como funciona cada divisão. Vamos fazer mais uma vez o exemplo aqui, ó. Pode começar antes. Vai prosseguindo. Então, dessa forma, você vai conseguir entender como funciona cada divisão de cada música. Então, vamos para o próximo ritmo agora, que é o chamamé, que ele não é diferente dos outros, é a mesma coisa. Aqui, ó. Você pode começar fazendo só o ritmo nos baixos, ó. Fazendo devagarinho, então. Dessa forma você consegue encaixar cada nota
com cada baixo ou cada nota com cada pausa, porque sempre nesses tempos que tem pausa, pode acontecer de vir a serem tocadas notas na parte da mão direita em que não sejam tocados baixos. Tempos de pausa, tempos de contra, então funciona dessa forma. Ó. Tocando a música original. Reparem que o baixo entra depois. Ó. Tempos de pausa. Depois vem o baixo. Então, dessa forma, separando. Essa música é só solada, ela não tem parte de canto. Então, você deve escutar ela do começo ao fim. Aqui, ó, encontrando o andamento. Ó. Depois ela vem a se repetir, vem a segunda parte. Então você tem que ir descobrindo qual parte é a primeira, qual parte é a segunda. Então, dessa forma, como você faz para descobrir? Sempre vai ser uma parte diferente da outra. Você vai notar, de tanto escutar, você distingue uma parte da outra. Então, pode ser feita a separação dessa forma. Sempre quando termina a parte, então, ela volta pro acorde principal, o primeiro acorde da música. Por exemplo, aqui, ó. Essa música, o tom dela é Sol maior. A gente então trabalhou no Ré, trabalhou no Mi menor e voltamos então para o Sol, que é a primeira. Então, voltando ali, vai mudar a melodia. Então, você só vai começar a tentar juntar a segunda quando conseguiu a primeira. Dessa forma, você exercita tanto que quando chegar na segunda já vai estar mais fácil para entender. Por quê? Porque não vai mudar tanto o jeito dos tempos. Vai mudar um pouco a melodia, mas a forma de trabalhar nos dois lados é a mesma. Então, fazendo lento, devagar a primeira parte, quando chegar na segunda, você já vai estar acostumado a fazer na velocidade certa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo na mesma música aqui. Ó. Eu posso parar de tocar o teclado, quando eu volto, de tanto praticar ali, já entra no andamento certo. Então, dessa forma aqui você vai conseguir a junção. Pode-se também começar fazendo só a parte da baixaria e entrar depois. Como faz para entrar dessa forma? Depois do tempo da pausa. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Reparem que entrou no contra. Ó. Aquele tempo de pausa, então, da parte do baixo, é compensado com a parte do teclado. Então, que acaba juntando uma parte com a outra. Dessa forma. Subindo então para o Ré maior. Muito bem. Próximo ritmo, então, o ritmo da milonga. Vamos ouvir uma aqui para ter a noção, então, da divisão.
dela é Mi menor, o mesmo que abordamos então antes ali na parte do ensaio do exercício. Então, lembrando aquela parte que é tocado os dois baixos juntos e o outro baixo sozinho em cima. Repare então na divisão da cadência do ritmo. Aqui então, por exemplo, essa música, ela vai começar na parte do teclado e a parte dos baixos vai entrar em pausa. Então, dessa forma, ela vai entrar só depois no próximo acorde. O próximo acorde é Lá menor, então que é logo embaixo do Mi menor aqui, ó. Vamos tocar então para vocês verem, ó. É feita da mesma maneira. Aqui, ó, lembrando que começa na nota do Lá menor, vamos fazer a primeira parte em pausa nos baixos e vindo somente com a mão direita no teclado, então. Pode-se bater as notas, pode-se segurar ou pode-se fazer pausa, dependendo, então, o arranjo da música. Segurado então, ou só tocado e depois já soltar as notas. Eu particularmente acho mais bonito manter pressionado então, e é uma forma de ensaiar então. Mesma coisa do exercício. Então, quando é batida as duas notas juntos, bate-se então o acorde junto na parte do teclado. Então, dessa forma, você pode começar então fazendo a parte do ritmo então direto. Vamos fazer esse exemplo também, até você pegar a noção. Lembrando que essa é uma música cantada, então na hora do canto é feito aquela base. Então, base da milonga então. E quando você volta da parte do canto para a parte da introdução, o baixo já está em andamento. Porque se você começar então da primeira parte, partindo já então para o baixo do Lá menor, fazendo aquela primeira introdução ali sem baixaria, ó. Quando você for fazer no meio da música, você não pode mais parar. Porque quando começa a fazer o andamento, ele tem que ser seguido até o final. A não ser que no arranjo da música tenha alguma pausa. Mas nesse caso não tem. Então você vai fazer a mesma melodia aqui, porém agora com baixos. Então vale fazer aquele ensaio então começando já com o baixo, porque você vai usar isso. Então aqui, ó, vamos pegar, fazer um pouquinho do ritmo. Depois entrar com a melodia no tempo certo. Então sempre lembrando o tempo certo, ó. Tempo da pausa. Então, dessa forma você encontrando o primeiro tempo certo,
vai facilitar muito para encontrar os próximos. Mais um exemplo. Tempo forte. Então a parte da junção, você deve observar muito bem todos esses casos que a gente abordou. Cada caso é um caso, cada música é um arranjo diferente, então tem que se escutar muito bem as músicas, dividir elas em partes, parte introdução 1, introdução 2, ou se é a mesma introdução, dividir da parte do canto, porque normalmente quando uma música é só solada, ela tem de 2 a 3 partes diferentes de melodia. Então você deve observar cada uma delas e ver que são diferentes a parte dos tempos, porque pode se acontecer um exemplo assim, uma vaneira, deixa eu tocar para vocês verem, ó. Primeira divisão de tempos, ó. Essa é a primeira introdução. A segunda introdução, então, vem dessa forma. Então aqui, ó. Final da primeira e junção com a segunda. No tempo do baixo de trás. Sempre com a cadência do tempo. Então dessa forma, separando, você consegue distinguir melhor aí a divisão dos tempos. Outro ponto, então, que podemos abordar agora é a prática de todos esses exercícios, além dos exercícios principais de início do estudo, que são, então, as escalas, os arpejos e todos os ritmos desenvolvidos, então, nos baixos. Você deve executá-los lentamente e junto, os dois lados, então, também aquele primeiro que a gente abordou de início lá, fazendo a tríade do acorde. Por exemplo, ó, a vaneira. Você pode também fazer uma escala em cima desse ritmo, para pegar a digitação certa e a colocação dos dedos e a divisão dos tempos, ó. Vaneira. Então aqui, ó, foi feita a modulação no baixo do Dó e do Sol. Dessa forma. Qualquer ritmo, valsa. Você pode fazer devagarinho. Fazendo um tempo para cada. Claro, dependendo da música, vai ser sempre diferente. Mas como um exercício para começar, então, a distinguir a divisão dos tempos, é importante sempre fazer esse tipo de divisão aqui. Exercício, então, com arpejos. Vaneira. Muito válido também, porque nesses tempos, ó, aparecem notas em pausa, aparecem notas juntas, às vezes uma contra a outra. Então é muito válido praticar os exercícios para conseguir fazer então a junção dos dois lados. Vamos fazer o mesmo exercício aqui na valsa. Dó maior. Arpejos. Então, pode-se praticar escalas, arpejos e também a divisão com a tríade. Muito bem? Então, basicamente é isso. As 3 primeiras dicas que eu deixo então para você começar a trabalhar a junção. Noção de tempo,
conhecer, escutar muito bem a música e praticar os exercícios. Dessa forma vai ajudar a você a desenvolver muito mais rápido o instrumento. Então tá, meus amigos, a live de hoje foi essa. Espero que todos tenham gostado e contem comigo aí para tirar dúvidas, mandem sugestões e vamos lá, gurizada, vamos tocar acordeon!